Oi, gente! Amanda falando aqui, tudo bem? Eu tenho um canal de Telegram chamado Respeita a Polícia. Lá eu envio conteúdos regulares e exclusivos para vocês. Principais disciplinas que caem nos concursos de carreiras policiais, métodos eficientes de estudo, cronograma de revisões, curiosidades do universo criminal e muito, muito mais. Para você fazer parte desse canal, não tem mistério. Na legenda desse vídeo tem um link. Você clica, acessa e pronto! Sem mistério, já faz parte do canal Respeita a Polícia. Uma vez lá dentro, você vai receber vários e vários conteúdos exclusivos, entre áudios, textos, escritos, vídeos e um monte de coisa. Tudo pensado pela sua perita favorita, especialmente para vocês. Vamos nessa? Clica no link e acesse meu canal Respeita a Polícia no Telegram. Oi pessoal, a partir de agora a gente inaugura algo novo aqui no canal. Vocês sempre estão vendo vídeos comigo falando sobre vários temas da perícia criminal. E aí vocês têm que concordar comigo que apesar de ter uma atuação abrangente, porque o atendimento ao local de crime te dá essa multidisciplinaridade, conseguiram entender, né? Eu não vou ser expert em todos os assuntos. Então, querendo trazer mais conhecimento para vocês e avançar cada vez mais nesse desenrolar da perícia, de mostrar conteúdo pericial para vocês, a partir de agora eu vou começar a trazer colegas que atuam na área, em especial áreas específicas. É o caso de hoje, que eu trouxe um doutor em entomologia forense, um perito criminal da Bahia, para a gente poder abordar esse tema que aparece muito como pedido aqui de vocês. A entomologia, se você não sabe o que é, a gente vai te explicar, ou melhor, o perito vai te explicar sobre isso, e você vai ver a importância nas investigações criminais a partir dessa área, dessa ciência forense, que é tão importante e fundamental. Tá? Antes, se você não segue o canal, já se inscreve, tá? Não deixa de curtir o vídeo nem de ativar suas notificações para não perder conteúdo nenhum. Se ficar com alguma dúvida ou quiser fazer qualquer comentário, já sabe, é só deixar aqui embaixo, tá? Então, simbora! Tema de hoje, entomologia forense. Quem eu convidei? Convidei o perito Torricelli, lá da Bahia. Ó, currículo dele, só para vocês terem uma noção. Vou dizer aqui para vocês. O Torricelli é biólogo, é mestre e doutor pela Fiocruz, é doutorando em entomologia forense, que é o tema de hoje, é fundador e coordenador do Laboratório de Entomologia Forense da Bahia há mais de 10 anos. É perito criminal oficial desse estado há 13 anos. É professor universitário de cursos da área de saúde, entre eles o de medicina. É coautor de livros na área forense. É também palestrante nacional e internacional sobre esse tema. Então recebam o perito Torricelli. Bem-vindo! Olá, Amanda, tudo bem? Queria agradecer aqui, né, o convite para estar aqui falando. Eu admiro muito o seu trabalho, te acompanho desde o iniciozinho e o que eu puder estar aqui para ajudar, estamos juntos. Vamos lá. Bom, eu quero primeiro que você explique para o pessoal o que é a entomologia forense, para a gente poder começar do início. Você pode pensar assim, poxa, o que é que perícia tem a ver com insetos? Porque entomologia é o estudo dos insetos. Então, a gente pode definir a entomologia forense como todo e qualquer aspecto da biologia dos insetos que estão relacionados com a solução de algum caso criminal. Em outras palavras, você pode entender que os insetos eles podem resolver várias coisas. E ao longo do que a gente vai estar discutindo aqui hoje, eu vou falar para vocês várias aplicabilidades que o estudo dos insetos podem ajudar os peritos criminais em resolver crimes na área de local de crime, na área de identificação de vítima, enfim, a gente vai ter uma conversa bem bacana aqui ao longo desses próximos minutos e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E ainda digo mais, eu espero que vocês gostem bastante e venham trabalhar como peritos criminais na área de entomologia forense, que é uma área muito escassa e que é
precisa de pessoas que se interessem para vir trabalhar com a gente. Então vamos lá, a gente já entendeu o que é entomologia forense, né? O estudo dos insetos com a aplicação na investigação criminal, para dar aquele resumo. Como é que se pode trabalhar nessa área? Primeiro se faz concurso para perito criminal. E aí, para trabalhar nessa área, tem que ter uma pós-graduação nisso, Torricelli? Como é que se dá? Olha, Amanda, geralmente precisa de uma expertise prévia, né? Eu gosto de contar o meu caso porque serve de exemplo, né? Porque quando eu era professor universitário na Universidade Federal da Bahia, eu comecei a ensinar parasitologia e uma parte do curso de parasitologia falava sobre moscas como causadoras de miíases e bicheiras. Para quem não sabe o que é isso, é aquela infestação de larvas de moscas que pode acontecer em pessoas vivas. E aí, um parágrafo desse conteúdo do livro que eu ensinava lá na época falava também, olha, existe a entomologia forense. E aquilo fez com que eu primeiramente tivesse esse estalo, comecei a estudar sozinho, porque praticamente não tem ninguém no Brasil estudando sobre isso. E aí, quando eu passei, na mesma época, no concurso para perito criminal, que eu já estava no doutorado, fazendo um projeto diferente do que eu fiz depois, aí eu resolvi, bom, agora que eu passei no doutorado, eu vou unir o útil ao agradável. Eu vou fazer o doutorado em entomologia forense. E aí eu comecei a fazer a minha tese de doutorado em entomologia forense, eu já concluí a tese, né, de doutorado, e quando eu entrei na polícia, eu trouxe essa nova ferramenta para a polícia. Então foi um pouco de coincidência. Então, respondendo a sua pergunta, assim, é preciso que você faça algum curso, alguma especialização, algum mestrado na área. Geralmente, quem tem formação nessa área de entomologia forense é biólogo, mas nada impede que um veterinário também possa ter, um biomédico, mas na grande maioria das vezes o que a gente vê hoje, a realidade, são os biólogos dominando a cena da entomologia forense no país, como é o meu caso, que eu sou biólogo também. Agora me explica, como é que a gente aplica isso, esse trabalho pericial, na investigação criminal? Bom, a ferramenta mais importante que a entomologia forense traz para os peritos criminais é uma pergunta que é crucial, que está relacionada com homicídio, casos de homicídio. O entomologista forense ele trabalha muito com casos de homicídio, porque imagine você se depara com um corpo que foi desovado numa zona de mata, a Amanda sabe muito bem o que é isso, é o dia a dia dela, né? E você chega, vê lá o corpo, há dias ele está lá, você não sabe que dia que foi que aquele cara morreu. E a investigação policial, uma das perguntas cruciais que existe para que seja norteado todo o resto do processo, seja incluir um suspeito naquele dia daquela morte. Então, é o dia que a pessoa morreu. Então, através do estudo dos insetos, nós conseguimos realizar o que nós chamamos de estimativa de intervalo pós-morte. E essa estimativa de intervalo pós-morte é feita utilizando um método científico largamente aceito na comunidade científica inteira, e eu ainda digo mais para vocês, é a metodologia mais eficiente de se estimar o intervalo de tempo entre a morte e o encontro do cadáver. Então, essa é a principal ferramenta, Amanda. Sim, vamos discutir mais um pouquinho isso aí. Vocês viram que o Torricelli falou para a gente dessa importância na aplicação da estimativa do tempo de morte de um cadáver, né? E se você vai estudar medicina legal, você vai ver que há os fenômenos cadavéricos e eles vão aparecendo num certo intervalo de tempo, mas que sofre variações de fatores ambientais e até fatores biológicos internos, temperatura, umidade do local. Então acaba que só a observação dos fenômenos cadavéricos não é confiável o suficiente para você estabelecer o tempo de morte. É aí onde vem, não é, Torricelli, a importância da entomologia forense, de se fazer o estudo dos insetos que margeiam aquele cadáver, que colonizam aquele cadáver. Estou correta? E de que forma se dá esse estudo? Tá certíssima, Amanda. Belíssima complementação aí, porque justamente isso. Os métodos tradicionais da medicina legal, eles são falhos, assim, principalmente para a nossa região aqui, que a sua também se inclui nisso, que é quente e tudo mais.
Então, os livores cadavéricos, rigidez cadavérica, midríase, etc., eles não são precisos. Quando eu entrei na polícia há mais de 10 anos, que eu comecei a oferecer esse serviço, os médicos ficaram felizes, porque no laudo deles, eles não colocavam a estimativa, porque sabia que era muito frágil. E nós, através do estudo dos insetos, a gente consegue, né? O médico legista, o perito de local de crime, ele coleta as larvas que estão colonizando os cadáveres, né? Mandam para o laboratório. No laboratório, essas larvas são criadas até virarem adultas. E aí, quando adultas, a gente identifica a espécie e aí recorre agora aos livros da literatura. Então, a gente vai na literatura, para cada espécie que a gente consegue identificar, a gente vai utilizar de parâmetros para a gente jogar, né, num cálculo que a gente utiliza a metodologia chamada grau-dia acumulado. Aí a gente joga esses parâmetros daquela espécie nessa fórmula e a gente começa a fazer um cálculo, que é um cálculo que faz subtrações, faz regressões. Então, a cada subtração é um cálculo regressivo. A gente vai retirando as temperaturas que aqueles exemplares foram expostos, até chegar um dia que a gente não consegue mais fazer essas regressões, e aí isso significa que aquele dia é o dia da morte do indivíduo. E esse estudo, então, ele é feito também baseado na temperatura, na umidade daquele local, não é isso? Então, por isso que ele fica bem mais preciso do que o que a medicina legal faz, né? Porque sofre as variações e as observações dos fenômenos cadavéricos variam com aquilo, mas você não consegue precisar. Porque você não tem aquela certeza de quanto aquilo influenciou. Aí já vem a entomologia forense para dar essa precisão. Fora isso, o que mais que eu posso aplicar em entomologia forense? A entomologia forense ela também tem aplicações fantásticas. Eu sou fã, eu sou suspeito de falar, quando eu falo eu rio, gosto, mas eu gosto de chamar atenção aqui para um aspecto que está relacionado da interface que a entomologia forense faz com a genética, né? E da interface que a entomologia forense faz com a toxicologia. Ora, eu vou começar pela toxicologia. Para fazer exames toxicológicos, normalmente a gente utiliza alguns substratos biológicos, estou falando de cadáver, né? Sangue, urina, vísceras. Mas a gente tem que considerar também que em algumas situações esse cadáver ele pode estar apresentando-se em condições muito decompostas, muito putrefeitas, onde ele não vai oferecer esses substratos para a gente fazer exames toxicológicos. E a gente tem que lembrar que os insetos eles podem oferecer esse substrato alternativo. E quando a gente fala de entomologia forense com essa interface da toxicologia, a gente gosta de dar o nome, né, de entomotoxicologia, que é o quê? É a possibilidade de fazer detecção de substâncias tóxicas, entorpecentes e venenos no substrato entomológico, ou seja, nas larvas que foram coletadas comendo o cadáver. Porque da mesma forma que o cadáver foi exposto a um veneno ou a uma droga, as larvas estão comendo aquele cadáver, então elas também estarão expostas a esse material. E a gente pode utilizar esses insetos, esses vestígios entomológicos, para poder fazer esses exames toxicológicos. E para mim, gente, isso não é novidade só para vocês, não. Para mim também essa área, essa aplicação que o Torricelli acabou de falar, também é uma novidade para mim, né? Infelizmente, gente, a gente não tem essa aplicação de entomologia forense em todo o Brasil. Não é uma realidade de todos os institutos de polícia científica. E quando pode ser que não na sua totalidade. Por exemplo, eu sou da Paraíba, nós temos um setor de entomologia forense, mas que esse setor ainda está restrito à aplicação de estimativa de tempo de morte. O Torricelli já me traz uma outra realidade, ele é da Bahia, ele aplica essas outras interfaces lá na Bahia e outras mais que ele pode citar, mas a gente tem estados brasileiros que não tem nenhuma das aplicações porque não tem laboratórios de entomologia. Quais são os estados brasileiros que vivem essa realidade, Torricelli? Olha, pergunta difícil. Olha só, quando eu entrei em 2007, mais ou menos, a Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, estava priorizando 3 áreas na época da criminalística, que era a balística,
a genética e a entomologia. Então, eu tive uma sorte muito grande naquela época e isso deu aquele gatilho. Além disso, eu também consegui verba de financiamento na época do meu projeto de doutorado. Então, esse dinheiro foi muito importante para que eu conseguisse montar o nosso laboratório na Bahia, né? Mas, infelizmente, com o tempo, assim, a gente teve muitas dificuldades e, naquela época, surgiram, no Brasil, um laboratório de Brasília, atrelado ao UNB, surgiu o meu laboratório, surgiu em Recife, mas não na polícia, atrelado à universidade, surgiu no Rio de Janeiro, atrelado à universidade, que, inclusive, foi com a criadora, que é a doutora Janira Oliveira Costa, que depois conseguiu um laboratório no Instituto de Criminalística, mais especificamente falando, no Instituto Médico Legal. Mas, assim, tem muitas dificuldades que o Estado vem passando, principalmente lá no Rio de Janeiro. Então, isso está sendo difícil hoje em dia. Tem o Rodrigo, né, aí com vocês, na Paraíba, que ele também conseguiu começar a aplicar, porque ele vem e fez o doutorado dele também na área. Tem o André, também no Rio de Janeiro, e alguns estados no norte que abriram nas universidades, mas que hoje pararam de oferecer o serviço para a polícia. Resumindo, né, o que hoje nós temos no Brasil é Rio de Janeiro tendo um serviço de entomologia no Instituto Médico Legal, chefiado pela doutora Janira Costa e o aluno dela de doutorado, o André. E temos também o Rodrigo, aí na Paraíba, que ele atende locais de crime, ele é exclusivo de locais de crime. Eu não sei se ele conseguiu agora uma verba para montar o laboratório dele e vai fortalecer a nossa troca, né, de informações e tudo mais, mas basicamente, Amanda, hoje em dia no Brasil, essa é a realidade. Só voltando à questão da estimativa, eu vou dar um exemplozinho para vocês. Uma vez eu peguei um cadáver que já estava esqueletizado. Se você for pegar um livro de medicina legal, você vai ver que lá diz que a esqueletização, que é a última fase da putrefação cadavérica, ela vai, segundo os livros de medicina legal, elas tendem a começar a acontecer com 6 meses após o óbito e se estender até 3 anos. Gente, o Rodrigo coletou larvas que ainda existiam ali naqueles restos mortais e viu que aquela esqueletização tinha acontecido há apenas 3 semanas, Torricelli. 3 semanas. Se a medicina legal vai falar sobre isso, vai dizer que ele tinha no mínimo 6 meses. Então veja o que uma informação errada pode trazer de dano ao contexto de uma investigação criminal. Inclusive pode acabar apresentando, inocentando um culpado ou culpando um inocente só por conta desse lapso temporal. Sabe? Então vocês vejam aí o impacto positivo que a entomologia tem com apenas esse exemplo que eu dei a vocês. E por isso que a gente não pode se fazer valer unicamente das informações da medicina legal. Existe essa área muito mais específica e que traz de forma muito mais precisa. Aí, além disso, você viu que o Torricelli falou da aplicação na seara da toxicologia, com um nomezinho bem difícil, não consigo repetir, Torricelli repete, e eu já te pergunto, meu amigo, tem outras aplicações? Tem uma aplicação também que é fantástica, porque eu gosto muito de dizer, assim, os insetos eles estão presentes em todos os lugares, pessoal. Então a gente tem que se fazer uso disso. Quer ver outro exemplo aplicado a crime sexual, né? Está relacionado também com genética. Então a gente vai criar outro nomezinho aí, que é a entomogenética forense, que é a interface que a entomologia forense faz com a genética. E eu vou citar aqui um exemplo clássico, aliás, 2 se der tempo, né? Vou citar um exemplo de um sequestro que aconteceu, é um caso bem clássico, citado na literatura, de um caso de sequestro, que era uma mulher que foi sequestrada e ela foi violentada durante o período que esteve em cativeiro. E os vizinhos acabaram ouvindo movimentação suspeita e denunciaram. Parece que a polícia chegou no local, só que o cara matou a mulher antes de fugir, né? E esse caso aconteceu na Europa. Depois, o perito que chegou no local, ele coletou insetos pernilongos. Geralmente, o perito criminal que lembra dos insetos, ele lembra só das moscas.
mas não são só as moscas também. Os pernilongos, a gente tem que lembrar que eles fazem repasto sanguíneo, ou seja, eles se alimentam de sangue de quem está ali. Então, eles se alimentaram de sangue da mulher e do sequestrador também que estava ali. Resumindo a história, o que aconteceu? Chegaram a um suspeito, né? E esses insetos que foram coletados, eles geraram, né, depois das análises genéticas, 2 perfis de DNA. Um era da mulher que morreu, o outro era do suspeito, que eles chegaram depois a confrontar. Então, ou seja, provou que ele esteve ali naquele local, ligou ele na cena do crime. Tem casos também de aplicação da entomologia forense para crimes sexuais também, que inclusive foi até um perito do Espírito Santo que fez um doutorado com a Janira também, só que hoje em dia ele está mais atuando em outra área, é o Carlos Augusto Chamon, que a tese dele foi até premiada, porque ele fez um experimento para mostrar para a gente que a gente pode utilizar a entomologia forense para casos de crime sexual, quando a gente tem uma vítima que foi morta, mas que ali a gente ainda consegue encontrar, mesmo com o corpo putrefeito dela, a gente ainda pode encontrar as larvas na cavidade vaginal, né? Então, as larvas da cavidade vaginal, elas podem guardar o DNA do agressor. Então, ele fez um experimento, né? Foi um trabalho experimental. Ele alimentou as larvas com o próprio sêmen e ficou vendo até quanto tempo, depois de parar de dar comida para essas larvas, ele ainda conseguia obter o DNA dele. Então ele conseguiu um tempo de até uma semana. Imagine, você tem um intervalo de tempo tão grande de janela possível. E por aí vai, temos muitas outras aplicações menos comuns, e eu falei aqui das principais, espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma pergunta, Amanda, pode fazer. Fantástico, Torricelli. Aqui a gente consegue, assim, apenas um tempinho para colocar vocês um pouquinho nesse contexto e saberem e conhecerem mais uma área da atuação da perícia criminal. E aí vocês veem a nossa relevância, a nossa importância e como a investigação criminal poderia estar comprometida se não tivesse a atuação dos peritos sobre isso. Então a ideia, sabe, Torricelli, de estar trazendo colegas de áreas específicas é justamente a gente fomentar isso, ampliar a visibilidade das diversas áreas da perícia. Eu atuo em local de crime, então eu sempre tendo a falar mais sobre coisas relacionadas a isso. Mas as pessoas precisam conhecer que a perícia não é só isso. E aí vem você aqui brilhantemente trazer uma área que é tão importante, e acredito que as pessoas que estão acompanhando aqui o vídeo, o canal, conseguem entender essa importância. O Torricelli também ministra cursos pelo Brasil todo, no campo da entomologia forense. Ah, Amanda, mas eu não sou profissional da área, eu posso fazer? Gente, é como os meus cursos. É para as pessoas que pretendem seguir, é para curiosos, é para amantes da perícia. Então, assim, colegas assim como o Torricelli também desempenham esse trabalho e indico a você também assistir mais coisas relacionadas ao tema, porque quanto mais vocês conseguirem entender sobre o nosso trabalho, mais nós conseguiremos desempenhar de forma melhor, porque mais investimento vai vir com toda essa visibilidade. E aí vocês conseguiram entender um pouquinho sobre essa área da perícia, que é a entomologia forense. O Torricelli trouxe algumas das aplicações. Vocês entenderam também que, infelizmente, não é uma realidade de todo o Brasil. Muitos institutos de polícia científica ainda não possuem laboratório desse tipo. E vocês viram a importância que é ter. Então, de repente, no seu estado, procura saber se tem, se não tem, e faz uma campanha para que tenha, sabe? A gente consegue fazer isso não só com os profissionais capacitados, mas também com o investimento financeiro do governo, tá? A gente tem essa ideia também de trazer essa visibilidade para conseguir desenvolver todas essas áreas. Torricelli, te agradeço demais. Esse foi só um primeiro vídeo com os colegas, você deu o start inicial disso e eu só tenho a te agradecer, tá bom? Obrigado a você, minha querida. É isso aí que a gente tem que fazer, a gente tem que ocupar o espaço da gente, falar de perícia, a população precisa saber dessa excelência de trabalho que a gente desenvolve. E eu só tenho a agradecer aqui e dizer que você está fazendo um trabalho belíssimo, continue assim, cada vez mais divulgando o nosso trabalho.
E é isso, obrigado mais uma vez e estamos juntos aí para qualquer coisa que quiser, pode me chamar, contar comigo. Muito obrigada e você aí, até o próximo vídeo. Não esquece de ativar as notificações nem de seguir o canal.